Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitar que você já está sobre os seus pés, a sua Bíblia, na carta escrita aos Hebreus, seu capítulo de número 12. Glória a Jesus. Louvado seja Deus por este momento de comunhão, este momento onde nos reunimos na presença do Eterno, para externar Ele toda a honra, toda a glória de Deus. Louvado seja Deus. Todos acharam-nos, que os irmãos são bons de Bíblia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a epígrafe da leitura: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Glória a Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Todos nós, só esse último versículo que diz assim: para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Podem se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero aqui ser sucinto naquilo que o Senhor tem colocado em meu coração nesta tarde, porque Deus, Ele é fiel, porque a tua fidelidade alcançou a cada um de nós. Esta carta escrita ao povo hebreu, aos hebreus, o autor é desconhecido na verdade. Uns testam que é Paulo, eu tenho minhas ressalvas, porque das 13 epístolas paulinas, todas elas ele colocou como autor: eu, servo do Senhor, eu, escravo de Cristo, eu, apóstolo Paulo, e essa não teria colocado, então me causa uma ressalva. Mas isso aqui não tem importância nenhuma. Quando chegar na missão, nós vamos descobrir. O importante é que o povo judeu, eles tinham uma tradição, porque era o povo escolhido por Deus para viver os planos de Deus. O povo judeu era o povo que foi escolhido por Deus para representar a Deus. Mas, na verdade, tudo vivendo a antiguidade e de uma forma figurativa, porque era sombra somente das coisas futuras. E a sombra não é muito boa, né? De repente o camarada lembra na sombra, e a sombra não traz, só traz uma leve, por exemplo, distinguir na sombra, essa sombra é de quem ou daquilo, mas era simplesmente uma sombra, não era algo, mas só que era algo que apontava o caminho, apontava para os projetos de Deus, apontava para os propósitos de Deus. Então o povo judeu foi escolhido para viver este momento de harmonia. Então eles viviam no tempo agora da graça, estabelecido por Deus, porque Deus assim o quis relacionar com eles, porque sempre eu digo que o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus de regulamento. Não, Deus é um Deus de relacionamento. Desde o início, quando Ele visitava
criava Adão no variar da tarde, e assim sucessivamente aqueles que davam lugar a ele e que chamavam a atenção dele, ele ia visitar e conversar. Então Deus agora ele tira o povo, como foi dito aqui na leitura oficial, relacionado à primeira Páscoa instituída. O que eu quero dizer algo nesta noite, eu quero que você no teu espírito receba essa palavra, porque só vai ser edificado se você receber essa palavra no seu espírito. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao Efésios, diz que no espírito vós sois morada de Deus, no espírito vós sois edificados, moradas de Deus. É no espírito que Deus fala com você. Então eu peço que você atentamente inclinar a sua audição à voz do Senhor, porque a palavra é de Deus, e a voz de Deus está na palavra, e a palavra é poderosa para mudar a situação, para trazer alinhamento para toda a história. É a palavra. Então, quando eu digo que Deus é um Deus de relacionamento, Êxodo 19:5, quando o Senhor Deus queria se relacionar novamente com o povo, ter aquela conversa, porque esse é o prazer do nosso eterno, conversar. E se você não tem conversado com Deus, irmão, você está perdendo tempo. Porque é bom ser ministrado por Ele, é bom conversar com Ele, é bom receber a orientação dEle. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, diga ao povo, se diligentemente ouvirdes a minha voz, vós sereis para mim propriedade particular. Vocês serão para mim sacerdotes. Digam a eles que santificarem. Por 3 dias santificai e se preparai, porque para entrar na minha presença tem que estar separado, santificado. Diga a eles que santifiquem. Eu vou descer e vou falar com eles, mas eu vou estabelecer um limite. Eu vou estabelecer um limite. Porque se qualquer um que passar desse limite, até um animal será morto. Isso foi lá no Monte Sinai. Aí o povo se santificou, e Deus agora falou: não vou conversar com o povo. Mas quando Deus chegando, saudação meu povo. Aleluia! Aleluia! E o Senhor falou com voz de trovão assim, irmãos. E quando o Senhor deu aquela breve saudação, aquilo tremeu, o monte começou a fumegar. O povo já caiu no chão e rejeitaram o relacionamento de Deus. Gritaram: Moisés, seja o nosso interlocutor. Fala tu conosco e não fale o teu Deus. Já não era mais o Deus do povo. Essa expressão, fala tu conosco. Agora não fala conosco o teu Deus, era o Deus de Moisés. E o Senhor estava dizendo: olha, eu sou o Deus de vocês. Eu que chamei vocês. Vocês não eram ninguém, eu trouxe vocês, fiz de vocês uma nação, e tem lugar especial reservado para vocês morarem. Aí o povo rejeitaram ser sacerdotes, rejeitaram naquele momento. Mas só que Deus, ele não deixa o povo ao léu, ao mercê, não abandona, porque tem um remanente
adolescente, mesmo no meio daqueles que não queriam, tinha alguém que queria. E o Senhor disse: não tem problema não, se o povo não quer se relacionar comigo, não tem problema. No meio do arraial você vai fazer um tabernáculo, aonde querendo eles ou não, eu vou habitar no meio deles. Eu vou continuar dando as minhas orientações a eles, porque eles fazem parte do projeto, fazem parte da história, porque eles são sombras, são figura de algo glorioso que vai acontecer lá na frente. Versículo 19, Deus queria relacionamento, de Êxodo 19. No 20, já que não queria relacionamento, ele falou: agora eu vou colocar regulamento. Não, 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 não. Mas essa não era a vontade de Deus. Não! Quem você explica isso? Jeremias 31 e 31, dizendo: pois haverá dias, diz o Senhor, que farei um novo concerto com a nação de Judá e com a nação de Israel, não como eu fiz com os vossos pais no deserto, que invalidaram a aliança. Eis que eu escreverei a minha lei no seu interior, e as escreverei na tábua do vosso coração, e vós que serão por povo, e eu vos serei por Deus. E essa era a vontade de Deus. Voltando aqui para o texto, só para nós entender como o povo judeu fazia parte dos planos, dos projetos. Agora Jesus, ele se manifestou ensinando, exortando, alinhando, e o judeu agora se converte a Cristo Jesus, se converte, já não vive mais pela lei, mas vive observando a lei, mas vivendo na graça de Deus. Mas só que ao decorrer do tempo, percebe-se que em uma caminhada veio cansaço, veio estresse, veio desânimo. Então o povo judeu já estava desanimando já, porque alguém chegava para eles e dizia assim: ó, você tomou a decisão errada. Alguém chegava para os judeus e começava a persuadir, e os judeus estavam cansados. Esse escritor, ali vendo isso, percebendo isso, ele começou a animar, tanto que no capítulo número 10, ele vai exortar o povo a servir a Deus, dizendo: pois um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O meu justo vive pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então ele começa a exortar o povo, e no capítulo número 11, ele começa a dizer com relação à fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, da provas daquilo que não se vê. É algo que você está esperando, é glorioso, mas é algo que você não vê. Por isso que esse autor, ele exercitava o povo a viver na fé, e ele tomou alguns exemplos de homens que aparentemente a sua caminhada era vago, mas eles perseveraram porque estavam debaixo de uma promessa de Deus. Agora, quando ele chega nesse versículo do capítulo número 12, ele diz: portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava apontando para as testemunhas que passaram antes de nós, dizendo assim: olha, Abel, ele concluiu o sacrifício, dizendo: Abraão, ele creu na promessa, aleluia. Ele estava dizendo: Noé também acreditou. Mas eu não estou falando só desses, eu estou falando daqueles que pela força apagaram o fogo. Eu estou falando daqueles, aleluia, que fecharam a boca dos leões. Então eles voltavam a testemunha, dizendo: olha, aleluia, eles conseguiram, e se vocês der fé, também vocês vão conseguir. E como é bom ser ministrado pelo Senhor. Então ele tomou alguns exemplos, dizendo: deixamos todos os
estamos rodeados da Bíblia do testemunho, deixamos todo embaraço. Então ele estava falando de uma caminhada, de um alvo a ser atingido, mas que o embaraço estava impedindo o povo judeu de permanecer na fé em Cristo. Então, por que do embaraço, eles começavam a colocar coisas sobre a vida deles que pesavam. Quando você vê um atleta correr, ele vai estar com uma roupa de corrida, ele não vai estar com apetrecho, não vai estar com peso. E muitas das vezes nós que colocamos esses pesos, porque o Senhor manda que nós despojamos do velho homem e revestimos da nova criatura de Deus. Então o que ele estava dizendo? Olha, vocês estão com embaraço, tem algo que está embaraçando, por isso que vocês não estão conseguindo, por isso que vocês estão desanimando, porque vocês estão se embaraçando, vocês estão com sobrepeso. Tirai todo o embaraço. Todo embaraço. Glória a Deus. E muitas das vezes, irmãos, o embaraço ele vem e confunde a mente das pessoas. Aleluia. Porque tem tantas pessoas hoje que vivem embaraçadas porque eles ficam presos numa ansiedade, querendo resolver algo que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, aprisionado ao passado e fica sufocado. Porque o Senhor disse: basta cada dia o seu mal, viva o hoje. Não se martirize, porque hoje muitas pessoas estão depressivas, porque elas estão ansiosas. Mas não é por hoje, é para amanhã, para depois da manhã, o futuro. Aí começa com ansiedade e tal, já planejando, e algo que ele planejou para o futuro ainda não aconteceu. Mas se é no futuro, como você quer que aconteça hoje? Meu Deus! Viva hoje, viva hoje! E tem pessoas que vivem em depressão, porque eles perdem a esperança, porque está esperando para agora, para já. O nosso Deus é o Deus do segundo, mas também é o Deus que quando quer faz você esperar para te aprovar. Deus é o Deus que age dessa forma. Então as pessoas se aprisionam no passado. E quando as pessoas estão aprisionadas no passado, se martirizando por coisa do passado, então o que passou, passou, irmãos. Você não tem como você arrumar o teu passado. E o futuro, ele, aleluias, o futuro a Deus pertence, mas uma coisa eu sei: se nós tivermos fé na palavra, o que Ele tem nos prometido pela sua palavra, nós alcançaremos. E o pecado que tão perto nos rodeia, corramos com paciência. Irmãos, essa palavra paciência, vamos trazer um trocadilho, corramos com perseverança. Corramos com perseverança. O que ele está dizendo? Olha, o reino dos céus é real, o que o Senhor tem reservado é real, mas você tem que ter perseverança. E quantas pessoas não conseguem alcançar o objetivo? Por quê? Porque não perseveram. Porque não é como você inicia a caminhada, é como você termina ela. Porque às vezes você inicia a caminhada a todo vapor, parecendo que é tudo na mesma hora. Mas quando chega no meio do caminho, aí bate o desânimo. Porque não quer viver hoje. Será que eu vou demorar para chegar, para alcançar? Eu não sei, eu nem procuro saber quanto tempo vai demorar. Mas viva hoje. Viva intensamente na presença do Eterno hoje. O que esse escritor estava dizendo? A carreira que nos está proposta. Aí ele disse: olhando, só tem um. Aleluia.
que se você olhar para Ele, aquele que, com toda a sua humildade, e esse é algo interessante, eu quero que você pegue no teu espírito essa palavra, a humildade. A humildade, ela começou, irmãos, lá nos céus. A humildade não começou aqui na terra. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, ele diz que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, aleluia! Sendo Ele Deus, aleluia! Aleluia! Às vezes tem coisas que nós não queremos desprender, coisa tão supérflua, mas Ele sendo Deus, tirou seus trajes de glória, se despiu e disse: eu preciso ir lá para ser exemplo para o meu povo, eu preciso ir lá para direcionar o meu povo, para apontar o meu povo, para alinhar o meu povo, eu preciso ir lá. Embora alguém não estava entendendo, estava dizendo o qual era o gozo que estava proposto. Essa palavra gozo revestida em alegria, pela alegria que lhe estava proposta. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A alegria que lhe estava proposta. Eu quero que no teu espírito você receba essa palavra nessa noite. O que o autor quis hoje dizer aqui, que Jesus estava com alegria, ele não veio com tristeza, não, a alegria que ele estava proposta, o projeto de salvação, o projeto de redenção, a alegria que ele estava proposta, a alegria que ele estava proposta. E por que nós vamos servir a Deus com tristeza? Por que nós vamos servir a Deus com ressentimento? Por que nós vamos servir a Deus só para cumprir o culto, para cumprir uma liturgia? Por que nós vamos servir a Deus de qualquer maneira? Quando Jesus, ele veio com alegria que lhe estava proposta. Alegria, alegria, alegria. A alegria que lhe estava proposta era tanta alegria que quando Jesus, ele conversando com os discípulos, falou assim: olha, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue, como foi ministrado na hora da oferta, que alguém chega e fala: Senhor, não faz isso não, você não precisa morrer não. Jesus disse: foi para isso que eu vim. Porque se eu ficar aqui só será um pé de trigo só. Mas se eu morrer, se eu for para a sepultura, ai, glória a Deus, se eu for para a sepultura, não vai ser mais um pé, vai ser milhões e milhões e milhões de pessoas para o reino da glória. E você faz parte disso, você faz parte. Se nós não se alegrarmos com o plano da salvação, nós não alegraremos mais com nada. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou. Pela alegria que estava proposta, ele suportou. Não foi suportar o irmão que olha de cara feia, não foi suportar aquele que não dá a paz do Senhor, foi suportou a cruz. Ai, que exemplo maravilhoso! E hoje não queremos suportar tantas coisas. Eu não suporto isso, eu não suporto aquilo. Hoje é um tal de não suportar
Mas Jesus suportou a cruz. É na cruz que eu vou consumar a minha obra. Você lembra que tantas coisas fizeram para impedir o projeto de Deus? Tantas coisas fizeram para alimentar o Senhor. Tantas vezes queriam calar. Tantas vezes queriam fazer com que ele desanimasse nos seus projetos. Mas ele suportou por amor. Desprezando a afronta. Desprezando a afronta. Alguém o ia injuriar, ele não se injuriava. Alguém falava mal, chamaram ele de endemoniado, chamaram de um monte de coisa. Ele falou: eu sei o que eu estou fazendo aqui. Você sabe o que você está fazendo aqui. Assentou-se à direita de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Então aqui o povo estava desanimando, e essa carta foi a boca de Deus falando com eles. Oh, aleluia! Isso é glorioso. Me remete ao apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo falava com convicção, certeza, sei que fossem meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo estava pregando em Antioquia, e ele passando ali viu um homem coxo dos pés, lesado dos pés, e aquilo incomodou ele, cheio da graça de Deus, fitou os olhos naquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. Aí o apóstolo Paulo tomou ele e mandou que ele se levantasse. Ele se levanta dali. Já não era mais um aleijado, um paralítico, era alguém restaurado. Mas o diabo ele faz tanta confusão, irmãos. O diabo ele faz tanta confusão na mente do povo. Se não for crente, irmãos, se você não tiver a mente de Cristo, a mente ungida, você fica sendo contaminado. O que fizeram lá? Um Deus desceu sobre nós, é Júpiter e Saturno, Barnabé e apóstolo Paulo. Já desceram uma grinalda lá para fazer uma coroa, para coroar os caras. Olha, chegou dois deuses, Deus desceu entre nós. Eu ouvi. O Deus desceu entre nós. Você vê a humildade dele. Eles falavam: não faz tal coisa. Nós não somos Deus. Aleluia! Nós curamos pelo poder que Jesus transfere a nós. Nós curamos pelo poder que Jesus transferiu a nós. Aí a mente do povo ficou contaminada. Daqui a pouco os camaradas já queriam apedrejar. Chegou os judeus e falou: é verdade. Meu Deus! É verdade, esse camarada aí está causando confusão, está trazendo doutrina estranha. Vamos meter a perna nele. Cataram o pé de poeira, o apóstolo Paulo na pedrada. Meu Deus! Muitas pedradas. Não foi uma pedra. Não foi duas pedras. Foi pedradas. Que o povo pensou que ele estava morto. Arrastaram ele e jogaram ele fora da cidade como morto. Não foi uma pedrada. E hoje tem pessoas, porque de uma palavra, meu Deus, já perde a motivação de servir ao Senhor. Porque de uma pessoa já não quer mais frequentar o mesmo ambiente. Não foi uma palavra, foi várias pedradas. Isso parou o apóstolo Paulo. O Deus do milagre estava sobre a vida dele. Porque se ele estava como morto, o Senhor ressuscitou ele. E no outro dia ele estava de cama dodói, dizendo: ai meu Deus, tanto que eu faço a obra de Jesus, e agora eu quase morri, eu não aguento mais, eu faço tanta
Vamos para a terra denunciar a palavra de Deus. Lá tem alguém sedento de Deus. Lá tem alguém que quer ouvir a palavra de Deus. Lá tem pessoas que precisam da salvação. Aí ele fez tudo isso e disse assim, preocupado com os irmãos que estavam desanimados. Imagina, irmãos, aqueles irmãozinhos, escute, que estavam iniciando na fé, ver o seu líder tomando um monte de pedrada daquela. Imagina o ânimo deles. Vai servir a Jesus para quê? Aí no capítulo 14, no verso 22, ele vai dizer assim, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois é por muitas provas importa-nos entrar no reino de Deus. Exortando a permanecer na fé e confirmando o ânimo dos irmãos. Confirma, porque irmão, está dando chacoalhada. Como é que está seu ânimo, irmãos? Vai, pergunta para ele, vê se ele está animado, vê se ele está animado, vê se está desanimado. Vai ver como é que está seu ânimo, irmão. Está chacoalhado, você está animado. Ele permanece na fé, irmão, permanece na fé, irmãos. Permanece na fé, irmãos. Permanece na fé, irmãos. Permanece na fé, irmãos. Permanece na fé. Porque importa. Importa que com muitas lutas, entrar no reino de Deus. Mas já está confirmado que o nosso ânimo tem que ser renovado em Deus. Eu não quero me estender muito, irmãos. Mas esse corredor também, ele tinha que ter disciplina. Disciplina. Doutrina de Deus. Alinhamento de Deus. Como Moisés disse, Senhor, que a sua doutrina, ela goteja em mim como Pai. Que a tua doutrina, ela rega a minha vida. Então também tem as aflições da vida. Então as disciplinas do Senhor. Eu quero aqui dizer só algo para encerrar. Portanto, porque eles estavam desanimados, aí o escritor de Hebreus falou assim, no versículo de número 12: portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas. Tornai a vós levantar as vossas mãos cansadas. Tornai-vos a levantar as vossas mãos cansadas. Tornai-vos a levantar as vossas mãos cansadas. É porque ele estava dizendo, você está cansado, não tem problema, torna a levantar as suas mãos cansadas. Enquanto você levanta as suas mãos, eu vou liberar a palavra de Deus na sua vida. É ânimo para o teu espírito, e a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida.
Eu estou cansado. Eu estou cansado. Aí o escritor diz: tornai a levantar as mãos cansadas, porque eu vou te dar graça, vou te dar força, para você limpar os caminhos, para você fazer direita para o seu pé, para você não manquejar no caminho, para você não desistir no caminho. Como é bom andar no plano, andar no reto, andar no caminho limpo. Então ele está dizendo: você vai levantar as mãos e Deus vai te dar força, e com as forças você vai levantar o caminho, você vai limpar o caminho, em nome do Senhor Jesus. Que exortação maravilhosa! Ah, como é bom ser ministrado pelo Senhor! Como é bom ser ministrado por Ele! Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz com todos, unidade, até mesmo porque, irmãos, algo interessante, porque quando o Senhor falou que nós seríamos sacerdócios santos, naquele momento, mesmo que de uma forma figurativa, apontando para o verdadeiro, para Cristo, Pedro, ele diz no seu primeira carta, capítulo 2, verso 9, que vós sois pedras vivas e juntas vocês são edificados para adorar o Senhor, para oferecer sacrifício a Ele, para ministrar louvor, adoração. Mas o que me chama a atenção é que às vezes não entendemos, porque se é pedra, pedra não tem um formato definido. Pedra não é lavrada. A pedra, ela não tem uma medida certa. Mas uma coisa eu sei, que para levantar uma parede, você precisa de todas as pedras. Tem pedra chata, não tem pedra chata? Tem pedrinha chata? Não tem? Mas faz parte. Tem pedra bicuda? Tem pedrinha bicuda? Tem pedra redonda? Tem, aqueles que é. Aqueles que. Não é isso não. Aqueles que são. Pedra redonda é perigoso, irmãos. Não é perigoso, sabe por quê? Tudo que é redondo, ele é fácil de ser manipulado. Porque as pessoas falam crente quadrado. Eu lembro-me quando eu era criança, meu pai ficava bravo. A gente ia para a escola, no sítio, lá nas pirandeiras, a gente pegava a pedra, quando ele achava a pedra redonda no caminho, nós balançava até só para ver aquela pedra descer e arrebentar com o bananal do povo. Misericórdia. Agora, quando pega uma pedra quadrada, ela nem chegava perto, porque a quadrada ela está acertada, não é manipulada. Aí o que acontece? Todas as pedras precisam. Então precisa da pedra quadradinha, da pedra chatinha, da pedra bicudinha, a redondinha ali pelo meio. Então é o quadrado que vai segurar o redondo, e todos eles vão juntinhos ali na harmonia. Todo mundo precisa de todo mundo, porque o corpo precisa. Você é corpo, você é aleluia, Deus. Você está entendendo a mensagem de Deus para a sua vida? Se nós não entendermos isso, nós vamos colocar dificuldade no Evangelho.
Mas você é pedra viva. Você é pedra viva. Glória a Deus. Irmãos, e toda a parte figurativa foi feita no Monte Sinai. E no Monte Sinai tinha limites. Estava mostrando o novo e o velho. Agora ele já não está falando mais de Monte Sinai. Ele está falando de Monte Sião. Então o Monte Sinai representa a lei. O Monte Sião representa a graça. No Monte Sinai você teria um limite para ir. No Monte Sião as portas já estão abertas, a porta da graça está aberta. Aleluia, porque Jesus fez isso por nós. Hoje nós temos um acesso livre e a porta da graça já está aberta para nós. Só para finalizar, pelo que tenho recebido, você também recebeu um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com toda reverência e piedade. Servimos a Deus agradavelmente, com toda reverência e piedade. Então serve a Deus agradavelmente, serve a Deus com alegria na alma, serve a Deus com alegria na vida, porque a vida de Cristo, irmãos, ela está bem próxima. E quando nós entendemos, aleluia, os projetos de Deus, eu quero que você saia daqui nessa noite fortalecido no Senhor, dizendo que retenhamos a graça de Deus. Que a graça de Deus ela domine sobre você. Às vezes não é o nosso querer, que a graça de Deus ela domine sobre você, que a graça de Deus ela domine sobre a minha vida, que o reino de Deus seja extenso sobre as nossas vidas, porque o reino de Deus ele já está em nós. Amém, irmãos? Receba essa palavra no teu espírito nessa noite. E participe da mesa do Senhor, porque Ele te expressou a afronta, mas suportou a cruz. Então é só mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Mas não deixa que ninguém venha roubar de ti a tua fé. Então permaneça na graça que há no Senhor Jesus. E neste momento eu quero orar com você sentadinho aí mesmo. Isso. O Espírito Santo de Deus, ele já ministrou ao seu coração nessa noite. Mas se tem algo que precisa ser realizado, algo que não depende de Deus, algo que depende de nós, se houver ainda alguma bagagem, algo que tem prendido, ou que tem impedido, em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor nessa noite, pelo poder desta palavra, já tem dado graça, e você agradavelmente, com alegria nessa noite, irá participar do corpo e do sangue do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de amor e bondade, diante de ti estão os teus filhos, a qual o Senhor escolheu. Foi o Senhor que escolheu a cada um, porque nós somos ovelha do seu pasto. Foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. O nosso sentimento de gratidão, porque quem éramos nós, Senhor? Antes da tua graça, antes da alegria da salvação em nossas vidas. O que era nós antes do fluir do teu Espírito sobre a nossa mente? Antes do renovo espiritual sobre as nossas vidas. Neste momento, Pai, eu glorifico o Senhor. E os teus filhos diante de ti, neste momento, eleva a ti os pensamentos. E eu concordo nesta noite com a oração dos teus filhos, com a oração da tua igreja. Senhor Jesus, querido, que
contrária. Em nome do Senhor Jesus, nesta noite, nós repreendemos, Senhor, no mundo espiritual, toda a loja espiritual da maldade, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, o amigo, companheiro, tenha liberdade sobre a vida da minha irmã, do meu irmão, da juventude. Espírito Santo, tenha liberdade para ministrar, tenha liberdade para trazer o renovo, porque ai de nós, ó Espírito Santo, se não fosse a tua ajuda, nós nem estaríamos aqui. Amigo, companheiro, ministra sobre a vida da tua igreja, traz o renovo, a graça, reflete o céu e a alegria que é do céu sobre a vida dos teus filhos, para que em um momento teus filhos possam viver o céu, Senhor, e que agradavelmente venha te servir a cada dia com alegria, com toda reverência e com toda piedade. Eu agradeço ao Senhor por esta noite, e que possamos cada dia ser ministrados pelo Senhor. Nós te louvamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E assim eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Senhor Jesus.